Estamos aqui mais uma vez com o programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Eu sou o marido da Carol, Davi. Nosso programa hoje é a primeira parte de 5, mas que tem fundamental importância, porque nós vamos diretamente para a Palavra de Deus e o que a Palavra de Deus fala que nós, como pais, devemos ensinar os nossos filhos. Claro, nós temos 66 livros da Bíblia para transmitir para os nossos filhos, mas Deus nos deu, pela sua graciosa mão, um livro especificamente voltado para a educação dos filhos, que é o livro da sabedoria divina, o livro de Provérbios. No meu estudo de Provérbios, eu descobri que não menos de 20 vezes, de fato mais que 20 vezes, o pai em Provérbios clama pela atenção do seu filho, falando, filho meu, e depois ele entrega o ouro. Matérias que nós podemos até chamar matérias do seminário do lar cristão. Sempre foi o nosso alvo que até nossos filhos saírem de casa, dar para eles um fundamento bíblico, como se fosse um seminário. Mesmo assim, nós enviamos todos os nossos filhos para uma das escolas da Palavra da Vida, principalmente para o Seminário Bíblico Palavra da Vida, para prepará-los para enfrentar a faculdade. Mas antes disso, nós tentamos ensinar o que eu contei como 10 matérias que sempre seguem aqueles gritos do pai, o clamor do pai. Filho meu, Beni, no hebraico, Beni, Beni, filho meu, filho meu. E hoje nós queremos repassar 2 dessas disciplinas fundamentais. De fato, são as 2 que o pai mais enfatiza, porque se essas 2 matérias não forem aprendidas pelo filho, as outras 8 matérias vai ser difícil. Então, cada programa nós vamos tratar de 2 e com ideias super práticas de como nós podemos transmitir esse conteúdo para os nossos filhos. A primeira matéria, que tem muitos textos em Provérbios, é a matéria de obediência, ou seja, de ouvir e obedecer às palavras do pai. Escuta alguns desses textos, por exemplo, capítulo 1 de Provérbios, versículo 8, diz assim, filho meu, Beni, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Capítulo 3, versículo 21, mais um Beni, filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria, ou seja, a perspectiva do alto sobre todas as decisões da vida, e guarda também o bom siso. Capítulo 4, versículo 1, nos discursos do pai, ouvi filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. E tem muitos outros, filho meu, ouça, obedeça, filho. Mas como nós podemos fazer isso de uma forma prática? Ideias muito práticas para nós ensinar nossos filhos a dar ouvidos e obedecer? Precisamos começar cedo a ensinar os nossos filhos o que é obedecer e respeitar. Até tom de voz, a maneira de falar, eles precisam aprender logo cedo o respeito. E uma coisa muito prática, quando eles usam um tom de voz, umas palavras que talvez não transmitem respeito, filho, gostaria de repetir isso de uma outra forma. Gostaria de usar outras palavras para ele já começar a entender, opa, dessa forma não é legal eu falar. Então, ensiná-lo logo cedo o que é respeitar. Outro é termos tempo juntos. Tempo de qualidade, sim, tempo em que nós estamos investindo na vida deles, ensinando a palavra de Deus, mas tempo de quantidade. Eu não estou falando tempo que você está brincando sempre com eles, eu estou falando tempo juntos, no carro, ao redor da mesa, trabalhando juntos, fazendo tarefas dentro de casa. Tendo muito tempo junto, você vai perceber bem no início as atitudes de desobediência, de desrespeito e
trabalhar logo em cima disso. E aproveitar as oportunidades que acontecem durante o dia. Tantas coisas acontecem. O que vocês assistem na televisão, uma briga entre irmãos, algo que eles contaram que viram na escola. Todas são oportunidades para você ensinar, reforçar as lições de respeito e de obediência. Dentro dessa área de tempo, de quantidade e qualidade, uma das coisas que eu tentava fazer era levar um dos nossos filhos no meu dia de folga para tomar café comigo em alguma padaria. Naquela época quase não tinha nada na nossa cidade. Hoje todo mundo tem padaria, lugar para tomar café, e ter um tempo individual em que eu podia falar ao coração e ouvir o filho também. Talvez pareça um contrassenso, mas outra maneira de ganhar os ouvidos do filho é quando nós mesmos pedimos perdão por nossos erros, ou quando nós contamos dos nossos erros quando tínhamos a idade dos filhos. Isso parece tocar bem fundo no coração, inclusive muitas vezes, pai, conta aquela vez que o senhor aprontou, fez tal coisa. Nós também mostramos que temos pés de barro, nós somos como eles são e podemos ganhar o coração deles. É importante também sempre falarmos muitas vezes do nosso amor incondicional para os nossos filhos, essas garantias. Isso ajuda muito na segurança deles e eles vão nos respeitar quando eles têm certeza absoluta que nós os amamos. Precisamos também ter cuidado na hora da disciplina, de ser uma disciplina coerente e uma disciplina em que nós estamos bem, sem gritaria, sem atitudes de vingança, mas é uma disciplina sob controle, visando a restauração. E lembrando que a amizade é o alvo final da paternidade. Eu de início, eu sou a autoridade, eles me devem um respeito, me devem obediência, mas ao longo dos anos, chegando no final da adolescência, no começo da juventude, essa autoridade vai ser transformado numa amizade que durará para o resto da vida. Muito legal. Então, a primeira matéria no Seminário do Lar Cristão é de ouvir e obedecer à voz dos pais, e nós precisamos ganhar os ouvidos do filho para atingir o seu coração. A segunda matéria, que também são muitos versículos, eu confesso, é uma área que eu gostaria que nós tivéssemos feito melhor com nossos filhos. Tem a ver com a memorização da palavra de Deus. Nós sabemos que aqueles que são cristãos já há muito tempo, quase todos os versículos que nós sabemos hoje, nós aprendemos e memorizamos quando a nossa mente era fértil. Hoje é difícil, parece que a mente se transforma em peneira, malha muito grande, você tenta memorizar e sai, mas as crianças não, e esses versículos ficam conosco. Várias vezes o pai em Provérbios clama, filho meu, beni, memorize a palavra. Por exemplo, capítulo 2, versículo 1, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Capítulo 4, versículo 4, meu pai me ensinava e me dizia, filho, retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Nesse mesmo capítulo, no versículo 20, filho meu, beni, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina o teu ouvido, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração. Como nós podemos, de forma prática, ajudar os filhos e até mesmo como família, memorizarmos a palavra de Deus, essa outra matéria do Seminário do Lar Cristão? Uma das formas mais divertidas e práticas é através de músicas. Invista em CDs,
procure aprender músicas que são os versículos, e muitas vezes o versículo junto com a referência. E até hoje, quando eu leio um versículo, de imediato vem aquela música, porque nós decoramos assim, sem se esforçar. Aproveitar as tarefas da EBD, as crianças estão na escola bíblica e muitas vezes tem um versículo que é para decorar, então vamos memorizar junto em família aquele versículo. O exemplo dos pais é importante, porque se para nós é importante, nós também precisamos memorizar versículos e passar isso para os nossos filhos. Uma coisa que nós fazíamos ao redor da mesa. Então, nós estávamos tomando café da manhã e tinha um versículo que queríamos memorizar em família. Então, todo mundo repassava o versículo. Depois de uma semana, era algo que já tínhamos decorado. E tem muitas maneiras divertidas, escrever uma palavra num pedaço de papel separado, colocar num varal e vai tirando uma palavra aqui e outra ali e tenta falar tudinho, ou escrever numa lousa e apagar as palavras. Tem muitas maneiras divertidas de decorar versículo, talvez concurso meninos contra meninas na família, mas mostrar para eles a importância de guardar as palavras de Deus no nosso coração para nos proteger do pecado. Muito bom. Ouvir e obedecer a voz dos pais, a primeira matéria do Seminário do Lar Cristão. Gravar a palavra de Deus no nosso coração, no coração dos nossos filhos. São as primeiras duas matérias mais enfatizadas e que depois vai dar margem para mais 8 matérias e nós vamos olhar cada semana mais 2, o que é que os pais devem ensinar seus filhos antes deles saírem de casa. Até a próxima vez.